Hoje a gente vai falar sobre a pecuária na Austrália. Quando a gente pensa em pecuária, a maioria das pessoas já pensam em grande escala, confinamento e ração no coxo. Só que lá existe um modelo em plena atividade hoje, onde milhares e milhares de cabeças de gado passam a vida inteira sem nunca entrar em um confinamento. Isso mesmo, sem confinamento, sem engorda intensiva, mas com um manejo muito diferente que existe no Brasil. Meu nome é Edson Benato, você está aqui na UVP Agro, o canal de agronegócio da UVP Capital. Se gostar do vídeo, vem aqui, se inscreve, tem um botão de inscrever, acho que é aqui embaixo, se não é desse lado, mas eu sempre aponto aqui. E se você gostar do vídeo, deixa o curtir, se não gostar, deixa o curtir também. E vamos falar sobre o agro na Austrália. A gente fez uma pesquisa grande aqui, inclusive conversou com clientes nossos da UVP Capital que moram lá para confirmar alguns dados importantes. Então, pessoal, espero que gostem do vídeo aqui e vamos entender como que funciona a pecuária na Austrália. Lá, aproximadamente 97% do rebanho é criado solto no pasto, em áreas abertas, mas muito gigantescas. O confinamento existe, mas é muito pouco, normalmente voltado ali a uns nichos de exportação que exigem uma carne chamada grain feed, que é quando ela cresce através de grãos. Para ter noção dessa escala, o rebanho bovino australiano gira em torno de 28 milhões de cabeças. É muita coisa, mas ainda é menor que o estado do Mato Grosso, aonde tem uma cidade chamada Canarana, que é uma das melhores cidades para se morar no Brasil. Se é a primeira vez que você está ouvindo esse vídeo aqui, saiba que existe uma cidade chamada Canarana, que existe um avião na praça e um campo da Catuense, que é um dos times que mais dominam ali o futebol no Mato Grosso, muito melhor que Luverdense, Operário e Misto, ou Cuiabá. Mas enfim, saindo do campo de Canarana e entrando agora na Austrália, como que funciona esse rebanho que 97% é criado a pasto e que não existe muito confinamento? Como que é no dia a dia? Na rotina de muitas fazendas, pessoal, o manejo ele começa muito cedo. A equipe a cavalo, cães kelp, né, que são alguns cães que são bem treinados para isso, muito comum lá. E lá usam bastante veículos em campo aberto, com aplicativo e celular. Lá a tecnologia dentro da pecuária está muito mais avançada nesse controle. Lá o produtor consegue acompanhar onde o lote está, como que está o pasto, se tem água suficiente. E lá os animais começam a pastar com bastante liberdade. Eles bebem água em açude, poço, bebedouro simples. A base da dieta ainda é pasto nativo ou algum pasto melhorado. 97% da pecuária existente lá não existe rotina de ração pesada diária como um confinamento tradicional aqui. O ganho de peso é muito mais lento, mas o custo estrutural para tudo isso também é menor. Esse sistema começa com uma decisão que faz toda a diferença: a escolha da raça, da genética do animal. Nem todo animal aguenta o calor forte, a seca longa e o deslocamento constante como existe lá na Austrália. Por isso que além das raças britânicas ali como Angus, muitos produtores usam algumas raças adaptadas ao clima, como por exemplo o Drogue Master, ou o jeito que você quiser chamar essa raça. A escolha da raça certa resolve então parte desse problema, o resto vem do próprio pasto. O rodízio de pastagem é a peça central. A fazenda é dividida em grandes piquetes e o rebanho muda ao longo de cada período do calendário. Isso permite a recuperação melhor do capim, reduz então a erosão do solo e melhora o valor nutritivo da forragem. Inclusive a gente trouxe aqui no @UVP, que é o nosso podcast, que a gente traz pessoas do agro para falar de setores específicos, a gente trouxe um cara sobre cerca elétrica, especialista em cerca elétrica no Brasil. E ele mostrou o caso da Austrália, onde tem muitos piquetes de cerca elétrica e eles ficam rodando bastante. Quer se aprofundar nisso, quer entender mais sobre isso? Procura a UVP Agro, cerca elétrica, alguma coisa assim no YouTube que você vai cair nesse podcast. Qualquer tema do agronegócio, quase todos, né? Mais de 450 vídeos aqui sobre temas, curiosidades, coisas sobre agronegócio, podcasts. Procure a UVP Agro no YouTube e o tema que você quer, que provavelmente você vai achar aqui. Se você gostar desse canal, olha o tanto de conteúdo que a gente traz. Se inscreve aqui, deixa eu curtir, cara. A gente tá fazendo mais de 450 vídeos já, um vídeo por dia, todo dia. 28 mil pessoas assistindo aqui, pessoal. É bem difícil fazer conteúdo de agronegócio, então obrigado aí a cada um de vocês que acompanham. Vamos voltar agora para a Austrália para a gente entender isso. Outro ponto importante e curioso é que em muitas regiões não existe lá a irrigação sofisticada. Existe um planejamento e uma observação constante. Porque quando a gente compara os padrões de qualidade, cada país segue uma lógica diferente. Nos Estados Unidos, o foco é ganho rápido com dieta energética. Já no Japão, no caso do Wagyu, né, o manejo é intensivo para buscar aquela marmorização extrema, né, que é a clássica do Wagyu. Já no sistema australiano a pasto, o animal cresce mais devagar e o abate costuma ocorrer entre 22 e 24 meses, com peso entre 350 e 400 quilos. E o resultado dessa forma australiana de criar gado tende a ter uma carne de textura mais firme e um sabor muito mais marcado, ligado ao conceito desse grass feed, que recebe vários prêmios ali, vários preços diferentes no mercado internacional. Na produção, o calendário segue o clima, como é aqui no Brasil. Na maioria das áreas, a estação de monta ela é programada para que os bezerros nasçam ali na primavera,
que é quando o pasto reage melhor e o ambiente é menos severo para o bezerro. O parto ele acontece no próprio campo, o produtor observa de longe e só interfere quando precisa. Isso reduz aí o custo de estrutura, mas aumenta também o risco. A taxa de sobrevivência dos bezerros australianos fica entre 85% e 90%. Em sistemas intensivos pode chegar a 95% e 97%. O produtor ele aceita perder essa diferença em troca do custo ser melhor para a operação em áreas muito extensas, ou seja, é uma forma diferente. Se é certo ou errado, não sei, os números vão mostrar isso no final. O que é importante ressaltar é que mesmo no modelo tão natural ali, a tecnologia tem um papel importante. Quase todos os bezerros recebem ali a identificação eletrônica por RFID logo no início. Ou seja, sexo, raça, mãe, data inicial, ficam tudo registrado nessa tecnologia. O produtor ele acompanha o lote e o animal pelo celular, sabendo onde está e como que está. Em uma fazenda muito grande, trabalhar sem dados hoje lá é quase impossível, porque os bezerros permanecem com as mães vários meses e esse simples fato faz com que os bezerros permaneçam aí muito mais tempo com as mães e isso reduz o estresse, melhora a imunidade, favorece ali o desenvolvimento e a carne, de certa forma, fica melhor. O desmame é gradual, entre 6 e 9 meses. E os dados que a gente trouxe da Austrália mostram que na operação diária não existe uma multidão de funcionários espalhados ali por toda a área. Normalmente é uma equipe bem enxuta, bem treinada, muitos cães, eles utilizam muitos cães e veículos adequados para percorrer grandes áreas. Em áreas muito grandes, até helicóptero às vezes entra na rotina para reunir o lote. Inclusive, em um documentário sobre o agro lá na Austrália, tem cenas que é exatamente a série de Yellowstone, assim, do helicóptero fazendo o manejo do gado. Isso realmente acontece lá. Mas essa forma australiana de lidar com o gado de corte, o risco também faz parte, né? Porque a pecuária lá convive com uma seca muito severa e uma enchente muito repentina, calor extremo e lama profunda. E esse risco fica muito claro, por exemplo, na enchente que houve em 2016 ali no norte do país. No abate, assim como no Brasil, o padrão é muito rigoroso. Frigoríficos seguem regras sanitárias exigentes, muitas plantas têm certificações internacionais e o manejo pré-abate busca principalmente reduzir o estresse com uma rampa adequada, com fluxo mais calmo e pouco ruído. Tem muita gente que já está adaptando isso ao Brasil, porque depois a carne é resfriada e classificada como um corte de qualidade mais nobre, porque não houve tanto adrenalina, a carne não ficou tão dura nesse momento de estresse pré-abate. Inclusive, a gente fez um podcast somente sobre isso. Eu não lembro agora com quem que foi, sinto muito, né, porque são algumas pessoas que a gente conversa, mas ele deixou bem claro sobre a escolinha do bezerro. Olha que interessante, Lucas. Ele fazia, desde quando era bezerro, o mesmo circuito para ir para o caminhão de abate, só que com a porteira aberta, ou seja, ele podia entrar e sair, eu podia sair pelo mesmo local, e assim, desde novo, o bezerro ele era treinado ali na escolinha do bezerro para fazer esse manejo de maneira tranquila. E quando chegasse na hora do abate, ele iria normalmente, porque ele sempre foi para lá, e assim ele não ia ter aquele estresse, aquele barulho, tudo aquilo que causaria um enrijecimento da carne. Ou seja, a escolinha do bezerro garantia ali um melhor padrão de carne no final e tem um selo para isso. Então olha que interessante aí. Cara, tem muita coisa de manejo que muda totalmente a carne no final. E a Austrália está muito à frente do Brasil ainda nisso, mas a gente está melhorando. Um número interessante também sobre a Austrália é que ela exporta carne bovina para mais de 100 países. A gente está falando de Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, que é ali perto, esses são os principais destinos. A Austrália hoje permanece entre os 3 maiores exportadores do mundo. Boa parte desse volume vem justamente desse sistema pasto. E no debate ambiental é claro que surge um outro dado interessante. Indicadores internacionais mostram que a pecuária australiana pode emitir menos metano por quilo de carne do que qualquer outro sistema concentrado no mundo. Além disso, pesquisas avançam no uso de aditivos naturais, como certas algas marinhas, na dieta, para reduzir a emissão de gases no efeito estufa pela vaca. A Austrália mostra, então, na prática, que a pecuária, em grande escala, ela não segue uma única receita, não é só o confinamento. Existem formas diferentes. O confinamento pode até entregar a velocidade e a padronização, mas o sistema extensivo trabalha com um custo mais baixo, uma sustentabilidade e um outro perfil de carne no final das contas. E se você trabalha com pecuária e quer entender como funciona essa relação de Austrália vende aqui, Estados Unidos também vende lá, a China compra parte do farelo, como que a geopolítica de compra e venda e transações influenciou no preço da arroba aqui no Brasil, e você vende e compra arroba, ou seja, sua moeda é arroba de carne, e quer entender o que é esse tal de hedge, call, put, esses travamentos de preço que todo mundo sabe que existe, mas no final das contas não entende muito como funciona e na prática não dá para fazer, ou fica na mão de um banco que você sempre acha que está sendo enganado e provavelmente está, você tem uma saída, que é aprender sobre como tudo isso funciona, aprender sobre esse mundo do hedge, ou seja, entenda o que é um contrato futuro, NDF, call, put, o que influencia no preço, entender sobre essa comercialização no agro. E se você quiser que a gente faz o hedge para você, eu ensino você como funciona e também faço para você.
é só procurar aqui alvpagro.com.br, ou vai no Instagram da AVP Agro, ou aqui no YouTube deixa um comentário, ou qualquer outra comunicação, faz um sinal de fumaça AVP Agro que a gente consegue aí falar com vocês. E se você que ficou até o final come carne, gosta da Austrália, gosta do Alexander Volkanovski, campeão ali peso pena do UFC hoje, e quer ganhar um canivete, você comente aqui, eu quero canivete, e comente alguma outra curiosidade da Austrália, mas dá a fonte aqui, né? Não fala nada tirado aí do nada, não. Escreve alguma outra curiosidade que não tinha aqui no vídeo, que a melhor curiosidade vai ganhar aí um canivete. A escolha é minha mesmo, eu vou lá e eu olho o melhor comentário, escolho e envio um canivete diretamente para sua casa. Canivete é um canivete personalizado aqui da UVP Agro, feito junto com a Pecuária Rural, inclusive, o pessoal que veio aqui no podcast com a gente. Então, se você quiser, deixa o melhor comentário aqui que a gente vai escolher e mandar um canivete para sua casa. Pessoal, obrigado aí pelo vídeo, obrigado aí por acompanhar a gente. Se gostou do vídeo, deixa o curtir e também se inscreve, porque faz com que esse canal cresça bastante. Obrigado aí a cada um de vocês que assiste aqui com a gente. Um abraço.